vamos estudar a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, é importante a sua participação. A lição de número 9 ela é baseada no capítulo 28 do livro de Jó. Nesse momento do livro de Jó, nós temos a fala de Jó falando sobre a sabedoria ou a verdadeira sabedoria. Vamos observar inicialmente o capítulo 28 do livro de Jó, a posição que ele se encontra no livro. A posição do capítulo 28, ela traz um certo debate em relação se há legitimidade desse capítulo 28 aqui nesse local. O que nós podemos observar é que dos capítulos 29 até o capítulo 30, eles são uma espécie de monólogo. Jó ele não dirige a sua fala ou nenhuma palavra aos seus confortadores, entre aspas, É uma espécie então de monólogo. Ele está conversando consigo mesmo. Jó é interessante nós observarmos que no capítulo de número 29, Jó ele descreve aí como era a sua vida antes das calamidades acontecerem na vida dele. Como era a sua vida antes, quando era a sua vida pregressa. O primeiro estado feliz que Jó tinha antes dessas calamidades acontecerem na sua vida. Isso é descrito no capítulo 29. No capítulo de número 30, Jó ele faz um contraste entre o passado e o presente, comparando a sua vida, o que ele era, com o que ele estava sendo naquele momento de angústia e de dificuldades. No capítulo de número 31, nós temos então um capítulo em que Jó faz uma espécie de atestado da sua integridade. Ele faz uma defesa, inclusive muito detalhada no capítulo de número 31, sobre a sua integridade, demonstrando vários elementos na sua vida, várias circunstâncias na sua vida e aspectos da sua vida que demonstram que ele tinha então integridade. Então o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31. Observe bem então que o capítulo 28 ele está inserido então dentro deste contexto. Ele não segue normalmente a lógica dos discursos, conforme foram arrumados no livro de Jó, porque no capítulos 32 até o capítulo 37 nós temos os discursos de Eliú, e todo esse momento aqui é um momento de preparação para a fala de Deus que vai começar lá no capítulo de número 38. Então existe apenas aí alguns debates em relação se o capítulo 28 ele estaria de forma legítima aqui nessa organização do livro. Mas nós achamos que isso não é uma questão que deve ser levada tanto à tona, é discussão na sala de aula. Isso são discussões mais para ambientes acadêmicos. Vamos então, no capítulo 28, Jó está abordando aí sobre a verdadeira sabedoria. Os amigos de Jó, eles tinham se colocado num pedestal de que eles tinham a sabedoria, de que a verdadeira sabedoria, o conhecimento estava com eles. Jó, então, aqui no capítulo 28, é uma espécie de poema, vamos dizer assim, em que Jó, ele de fato concorda, que há uma verdadeira sabedoria, mas ele mostra como que é difícil achar essa verdadeira sabedoria. Inclusive ele usa algumas comparações aqui no capítulo 28 de atividades humanas para comparar a busca do homem a essa verdadeira sabedoria ou a sabedoria espiritual. Bem, observamos então aí no capítulo 28, inicialmente nos versículos 1 até o versículo 14, nós temos o Jó, ele falando sobre a exploração de minérios ou de mineração. A sabedoria aí no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, ela é vista como um bem natural. Olha o que Jó diz: na verdade a prata tem suas minas e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras.
oculta nas trevas e na densa escuridade. Abre entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles, pendurados, oscilam de um lado para outro. Veja então que Jó aqui ele vai descrevendo a atividade de mineração, né? Jó ele já tinha concordado lá no capítulo 27, no finalzinho do capítulo 27, que o perverso ele sofre e que Jó era um homem justo dentro dos seus limites humanos, né? E agora ele então está de uma certa forma, aí se discute se é de fato um monólogo ou se ele está falando com os seus amigos, né? Ele está então chamando a atenção para a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela está com Deus e está além da nossa compreensão. E para ilustrar que a verdadeira sabedoria está com Deus, está muito distante da nossa compreensão de forma plena dessa sabedoria, ele usa o exemplo então de atividades humanas. Ele usa o exemplo então da mineração, né? Ele faz referência aí à prata, o ouro, o ferro, as pedras, safiras e até o cobre fundido é citado aí no texto. Ou seja, os homens desde o tempo de Jó, é interessante nós observarmos isso, que é um passado muito remoto, os homens já se dedicavam às atividades de busca pelos bens naturais. Nesse caso aqui, o ouro, a prata, as pedras preciosas, ou seja, o homem desenvolvendo técnicas e atividades de mineração para buscar as pedras preciosas, né? É o que a gente pode observar então aqui nesse texto. Qual é a lógica então que Jó quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que assim como o homem explora então o minério, assim o homem também deve fazer com a sabedoria. A atividade da mineração, a busca pelas pedras preciosas, exige o quê? Exige habilidade, exige diligência, exige persistência e exige também técnicas para buscar essas pedras. Assim também é a sabedoria. A sabedoria tem que ter esses elementos também, requer habilidade, diligência, persistência, né? Para buscar essa verdadeira sabedoria. As minas, elas eram locais de difícil acesso, imagine naqueles tempos, né? Tão remotos, eram locais então de pouca iluminação, de difícil acesso, e o homem tinha que desenvolver técnicas e empreender com muita habilidade, com muita persistência, essa atividade para ele então buscar essas pedras. Assim também então é a sabedoria. Veja no versículo 10, ele diz que abre canais nas pedras, os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Veja como ele vai descrevendo as atividades de mineração. E quando chega no versículo 12, ele diz: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Veja, no versículo 12, no versículo 20, ele então pergunta de onde vem a sabedoria. Primeiramente ele descreve a atividade de mineração, depois ele termina esse bloco perguntando no versículo 12 de onde vem, onde está a verdadeira sabedoria, e depois ele prossegue, né, descrevendo agora a sabedoria como a busca de um bem comercial. Olha o versículo 13: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então, depois que Jó descreve a atividade de mineração, ele também pergunta agora, onde é que o homem então vai achar a sabedoria? As pedras preciosas, sabe onde é que elas estão? As pedras preciosas estão lá, no lugar escuro, nas fendas, nas rochas, no interior da terra. O homem desenvolve técnicas para buscá-la. Mas e a sabedoria? Onde é que ela está? E aí Jó então descreve aí de forma metafórica, né,
A sabedoria, então, o homem não sabe o valor dela, o homem então chega para o abismo e o abismo diz, olha, não está aqui. Chega para o mar e o mar diz, não, a sabedoria também não está comigo, né? O Jó então diz que o valor da sabedoria excede o ouro de Ofir, né? E diz que o ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ou seja, ela é muito mais valiosa do que o ouro, ela é muito mais valiosa do que o cristal, né? E a aquisição da sabedoria, ou adquirir a sabedoria, é melhor do que adquirir pérolas, está no versículo de número 18, melhor do que o topázio da Etiópia. Veja que Jó, ele vai descrevendo pedras preciosas e relacionando essas pedras com alguns locais, como a Etiópia, Ofir, né, uma região que ficava na região da Arábia, cujo ouro era muito famoso. Então Jó, ele vai mostrando então que a sabedoria, ela tem um valor muito grande, a sabedoria tem um preço elevadíssimo, né? Ela é vista então como um bem comercial, assim como o ouro, assim como as pedras preciosas tinham um valor comercial, a sabedoria vale muito mais, a sabedoria está num patamar muito mais elevado, é isso que Jó lhe quer dizer, né? Ele mostra então aqui o valor da sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria aqui, especialmente nos livros poéticos de uma forma geral, aqui no livro de Jó e também no livro de Provérbios, a sabedoria não tem a ver somente com adquirir conhecimento. A sabedoria está relacionada ao uso correto do conhecimento. Ou seja, a sabedoria na literatura poética, ela não quer dizer apenas você reunir informações, mas ela está relacionada ao fato de você utilizar de forma correta o conhecimento que tem. Hoje, por exemplo, na era digital, da informação que nós estamos vivendo, a pessoa hoje que vive no mundo de hoje, as informações que elas podem ter hoje num dia, se fosse no período da Idade Média, ela gastaria quase a metade da vida para conseguir as informações que ela tem hoje em um dia, às vezes na palma da mão, num dispositivo eletrônico. Então nós estamos vivendo na sociedade da informação. A informação hoje circula com muita rapidez, inclusive tem pessoas que têm overdose de informação. A informação hoje ela chega de forma tão rápida que nós não temos tempo de processar a informação, nem verificar se ela é verdadeira. A informação chega, a pessoa já compartilha logo. Ou seja, é tanta informação, a circulação da informação é tão grande que a pessoa não tem tempo nem de processar a informação, verificar a fonte, verificar se procede, verificar se é verdadeira, se é correta, ele simplesmente aperta o dedo e já compartilha. Então nós estamos vivendo uma sociedade assim. A sociedade então é uma sociedade da informação, mas aqui nós estamos falando sobre a sabedoria. A sabedoria é utilizar de forma correta as informações que tem. Então conhecer não é ser sábio. Tem pessoas que conhecem e não são sábias do ponto de vista bíblico. A sabedoria então não é um bem comercial, é isto que Jó está mostrando aqui nesse texto. Bem, o que é então a sabedoria? A sabedoria ela é apresentada aqui como um bem espiritual, né? A partir do versículo 20, então Jó diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E agora ele diz: está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Olha o que o abismo e a morte dizem: nós ouvimos falar sobre a sabedoria. A sabedoria está oculta aos olhos do vivente, às aves do céu, a essência da sabedoria. Versículo 23, Deus lhe entende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar. Jó, então, no versículo de número 23, ele apresenta Deus como a fonte da verdadeira sabedoria. O mar não sabe onde está, as aves do céu também não sabem, o abismo e a morte nós já ouvimos falar, mas no versículo 23, Jó diz que Deus entende o caminho. Deus sabe onde ela está, Deus sabe o seu lugar, ou seja, o lugar da verdadeira sabedoria. E aí no versículo 24, Jó então passa a dizer por que é que Deus sabe onde está a sabedoria, porque Ele é a sabedoria e Ele é a fonte da sabedoria. E agora no versículo 24, Jó passa a descrever algumas atividades que Deus faz que demonstra que Ele tem sabedoria. Olha o versículo 24,
porque ele perscruta até as extremidades da terra. Olha o que Deus faz. Deus ele vai até os extremos da terra. Perscrutar aqui é conhecer de forma profunda. Quem é o humano, o mortal que pode fazer isso? Conhecer os limites da terra. E além de conhecer, perscrutar, quer dizer saber os detalhes, saber a essência, saber a constituição. E o texto diz que Deus perscruta até as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Olha como que a sabedoria de Deus é ilustrada por Jó. Ele diz que Deus então perscruta as extremidades da terra, Deus vê o que há debaixo dos céus, e agora, para ilustrar como Deus é sábio, ele diz então, ele demonstra algumas normas, algumas regras que tem na natureza que foi colocada por Deus. Por exemplo, Deus regula o peso do vento. Aqui já mostra então que o ar tem peso. É interessante que a ciência só vem descobrir isso muito mais na frente, que o ar tem peso. E Jó aqui, alguns milênios antes de Cristo, Jó já está escrevendo que o ar tem peso. Aqui mostra então como que a Bíblia, ela se adianta às descobertas científicas. Jó 28 e versículo 25, Jó mostra que o ar tem peso. A ciência só vem descobrir isso lá na frente. O caminho para o relâmpago dos trovões, quando determinou leis para a chuva, fixou medida das águas. Olha as atividades que demonstram a sabedoria de Deus na natureza. Ele fixou a medida das águas, e diz a água só vai até aqui. Ele determinou leis para a chuva tem regras, a chuva tem leis que Deus determinou para elas. O caminho dos relâmpagos e dos trovões, Deus também determinou. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou, e disse ao homem. Depois que Jó descreve algumas atividades da natureza que demonstra que Deus é sábio e demonstra também que Deus é onipotente, então ele conclui dizendo qual é a verdadeira sabedoria. Olha o que Deus disse então para o homem, concluindo o capítulo 28. E disse ao homem, Deus falando ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó então termina dizendo que Deus então apresentou a sabedoria para o homem, limitou a sabedoria do homem dentro desse aspecto: temer a Deus e apartar-se do mal. O homem não pode então conhecer a essência da sabedoria pelo fato de nós sermos mortais, sermos limitados. A essência da sabedoria ela está com Deus, mas Deus apresentou o caminho para nós sermos sábios. O caminho para nós sermos sábios é temer a Deus e apartar-se do mal. Então o temor do Senhor é a sabedoria. É o que nós podemos observar aqui então nesse texto. Inclusive esse termo temor do Senhor também se relaciona muito com o livro de Provérbios. O livro de Provérbios associa também, inclusive ao tema do livro de Provérbios, o temor a Deus como a fonte então da sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria, ela é um bem espiritual, né? Ela não é um bem comercial, ela não é um bem natural que os homens podem buscar, cavar a terra para achar, não é um bem comercial que os homens podem utilizar recursos para adquiri-la, mas é um bem espiritual que o homem pode adquirir temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Então, o comentarista da lição, ele comenta a verdade, uma verdade prática, que é que a sabedoria então é temer a Deus. Ou seja, quando o homem então se relaciona com Deus, quando o homem teme a Deus, quando o homem respeita a Deus, ele está então sendo sábio. O homem, portanto, deve buscar essa verdadeira sabedoria. Então veja, Jó no capítulo 28, ele está fazendo um discurso exaltando a sabedoria de forma poética. Talvez ele fez isso porque os amigos dele disseram que eles tinham uma verdadeira sabedoria. Eles se arvoraram como sábios, eles subiram no salto alto e disseram: nós somos sábios, nós entendemos da matéria, nós entendemos do assunto. Jó então no capítulo 28, ele então fala da busca da sabedoria usando algumas metáforas, e depois ele apresenta Deus como a fonte da sabedoria, mostra como é que Deus utilizou essa sabedoria fixando leis na natureza, e ele termina o capítulo 28 apresentando para o homem a verdadeira sabedoria, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
Portanto, esse é o capítulo 28 do livro de Jó. Caro professor da escola dominical, que você possa então aproveitar essa oportunidade, leia todo o capítulo 28, se possível estude versículo por versículo, bem atentamente, né? Enumere os pontos principais do capítulo 28 de forma bem didática para que os alunos possam se apropriar desse conteúdo. E lembre-se que o ápice do capítulo 28, o clímax do capítulo 28 é exatamente o versículo 28. O temor do Senhor é a sabedoria. Que você venha aplicar isso na vida prática dos alunos. Não adianta você trazer todas as informações aqui do capítulo 28 e não fazer a devida aplicação à realidade dos alunos. Então aplique a realidade deles. De que forma eles podem manifestar essa sabedoria? Inclusive pode abrir uma discussão em sala de aula. De que forma eles podem adquirir ou manifestar essa verdadeira sabedoria que se manifesta através do temor a Deus? Como é que na vida prática eles podem manifestar que têm de fato a verdadeira sabedoria? Portanto, que Deus o abençoe. Lembre-se então que os objetivos então desta lição é exatamente mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor a Deus, exponha que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina, destaque que a sabedoria divina ou que a sabedoria tem seu preço e vai além de todos os bens materiais, e revele que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então, numa sociedade que nós estamos vivendo, que valoriza muito o elemento material, o livro de Jó, no capítulo 28, coloca a sabedoria no patamar do espiritual, e a verdadeira sabedoria, ela é de natureza espiritual. Um perigo que talvez pode ocorrer é que muitas pessoas, então, quando você valorizar a sabedoria espiritual, é desvalorizar a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela tem o seu lugar, porque algumas pessoas que não tiveram acesso à escolaridade, às vezes eles gostam de fazer isso, né? Eles então, como não tiveram acesso à escolaridade ou ao estudo, então às vezes eles colocam a sabedoria humana lá embaixo e desvalorizam a sabedoria humana. Então nós não devemos também correr nesse erro. A sabedoria humana, ela tem o seu lugar. É a sabedoria humana, que claro que vem também de Deus, que movimenta também muitas coisas aqui na nossa sociedade, como as descobertas científicas, enfim, ela tem o seu valor também. O que nós não devemos fazer é colocar a sabedoria humana acima da sabedoria espiritual. É esse o ponto-chave que devemos comentar então aqui nesta lição. Que Deus, portanto, nos abençoe, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Que você possa regar tudo com oração e não perca a oportunidade de no próximo domingo, você diante da sua classe, você desdobrar para os seus alunos o capítulo 28 do livro de Jó e aproveitar essa oportunidade tão singular para expor as verdades da palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.